profeta Isaías, né? Um profeta que profetizou durante 40 anos, né? Em Jerusalém, no reinado no qual ele foi um dos profetas que mais profetizaram, e Jesus Cristo próprio, quando ressuscita, ele traz sobre isso, sobre as palavras de Isaías, né? Ele vem falando, não somente ele, mas os seus apóstolos também, João, Pedro, Paulo, todos eles vêm falando sobre o que Isaías já tinha dito, já tinha profetizado antes mesmo do Cristo. Ou seja, ele já trazia aquilo que tinha para nós hoje. A palavra de Isaías no Antigo Testamento já vem demonstrando o que seria quando ele viesse. E dentro disso, igreja, a gente começa a entender que nada é fácil. A gente começa a entender que esse profeta que viveu num momento, se a gente for ler a história para trás, era um momento de muita iniquidade, igreja. Era um momento no qual as pessoas já não queriam mais saber de ser, vamos trazer para hoje, cristão. Mas só que ele não deixou de falar, não deixou de profetizar, não deixou de demonstrar, porque se a gente vir em Isaías 55, no capítulo 1, ele vem apresentando a água, ele vem apresentando o pão, ele vem apresentando o leite, ele vem apresentando aquele que há por vir. E a irmã trouxe aqui sobre a água. E a gente entende que a água tem que ser renovada. Que por muitas vezes, eu estava falando com o Danilo, até do meu cachorro, eu troco a água dele, eu renovo a água dele. Imagine nós. Como foi dito aqui, há uma necessidade da gente renovar as nossas águas. Há uma necessidade da gente saber o que queremos para nós. Porque por muitas vezes tu escuta de pessoas que não sabem nem tua história, de quem, da onde tu veio, da onde que tu é, mas eu sou aquilo que a Bíblia fala que eu sou. Eu não posso ser nada diferente disso, porque eu transmito a palavra do Senhor, então eu só posso ser aquilo que a Bíblia me relata que eu sou. E é isso que eu venho apresentar a vocês. Nós somos representantes do Senhor. Verdade. Porque nós não podemos ser diferente do que Deus tem para a gente. Eu venho entender que os planos de Deus são bem maiores, pois somos limitados a algumas situações. E a promessa dele, a palavra dele não voltará vazia. A gente entende que a promessa de Deus, por muitas vezes, por culpa nossa, não é a culpa do Senhor. Há uma frustração nossa. Eu fui buscar porque Abraão tinha promessa. Não tinha. Mas só que ele já estava numa idade avançada, Sara achando que estava avançado, as coisas não iam acontecer mais, mas só que eles queriam deixar bem claro que a herança tinha que acontecer. E para a herança acontecer, o que eles fazem? Toma a frente por si próprio. Mas só que eu venho falar mais uma vez, meus irmãos, a palavra do Senhor, aquilo que Ele te prometeu, se cumprirá na sua vida. Porque a promessa não era Ismael, a promessa era Isaac sobre ele. E eles se anteciparam, achando que aquilo era de Deus. Não permita isso na sua vida, irmão. O que é de Deus é de Deus. Não antecipe a promessa de Deus, porque Deus tem o tempo certo para cada um de nós. Deus tem o tempo de nos fortalecer, como foi dito aqui no começo. A gente pode ficar até abatido, mas tudo acontece no momento certo. Se a gente entender o
começo da apresentação de Isaías, ele vem falando tanta coisa, ele vem mostrando o que o povo fazia que era de errado. E por muitas vezes a gente aponta e tenta falar o que é de errado, mas a gente não está olhando nem para si próprio. Mas Isaías, como profeta, tinha esperança naquele povo. Ele não deixou de falar. Mas a gente tem o poder de entregar. Hoje, tem o poder de falar diretamente com o Pai. E eu, muitas vezes, eu tiro pela minha vida. Como é difícil a gente esperar em Deus. Mas a nossa vitória está nesse esperar. Eu tenho o Senhor, como foi dito pelo evangelista Leandro aqui, uma gratidão muito grande. Porque uma coisa eu não esqueço, foi da onde que o Senhor me tirou. Irmãos, isso que me dá força de prosseguir. Quando eu vi o nosso presbítero Rodolfo subindo nesse altar novamente, porque de repente nem todos sabem a história desse homem. Eu lembro de quando o pastor Décio estava ainda lá dentro, lá no quintal dele, e nós dois se levantamos e fomos lá na sede da nossa antiga igreja para falar com o pastor presidente, que a gente estava acompanhando o nosso pastor presidente atual. E nós fomos de coração aberto. Nós fomos porque a gente estava direcionado por Deus. Por muitos falaram que a gente estava acompanhando o homem. Porque é o que eu venho para falar para vocês. Não importa o que as pessoas estão falando de ti. O que importa é o que Deus está pensando de você. Porque uma das maiores dificuldades é de você ficar de pé quando você se oportuna com os ouvidos dos outros que estão dizendo. Mas só você sabe, você e Deus. Porque tem vezes que você sai daqui brigado. Você sai daqui confuso com as suas próprias palavras. Então nós estamos aqui para entender que tudo é para a glória do Senhor. As águas do Senhor são renovadas. A palavra que é sobre isso, é sobre a palavra de Deus que são renovadas sobre nós. Porque muitas vezes a gente não tem força nem para pegar nesse microfone. Quando tu sobe nesse altar aqui, é grande a tua responsabilidade. Porque o que Deus espera é a imagem do Senhor aqui. É sobre essa dúvida que não pode estar sobre nós, de quem tu serve de verdade, do que você quer de verdade. A palavra do Senhor é verdadeira, e é sobre a gente que acarreta a responsabilidade. Presbítero, é sobre a gente. Se você não viver o que tu prega, Deus vai fazer tu viver. E a gente
vezes não quer entender dessa forma. A gente quer viver a empolgação do mundo. Por mim, eu pegava os meus avós e trazia para dentro da casa do Senhor. Mas não é por força e violência, é pela perseverança que você tem. E nós seremos vencedores. Porque como Isaías vem pregando aqui, sobre a chuva cai, a neve cai, e ela não retorna da mesma forma que ela caiu. Ela não retorna da mesma forma que ela caiu, mas ela retorna. Não como chuva, nem como neve. Então o que eu venho dizer para vocês aqui, que tudo aquilo que foi prometido não vai retornar. Você vai viver aqui. Mas a maior promessa que nós temos com o Senhor é o governo sobre Ele. É o que Isaías vem demonstrando aqui dentro dessa palavra. Que mesmo sem dinheiro, que se a gente for olhar, bota aí 55, eu acho que o 3, por favor. Tem uma aliança perpétua, dando-nos o vosso benefício de da vida. A gente vai entender que aqui mesmo sem dinheiro, porque se a gente for desfolhando dentro desse capítulo, vai mostrar que até quem não tem pode viver essa salvação que o Senhor nos dá. Não precisa do teu ouro, não precisa do teu prata, não precisa ter dinheiro. O pobre, o rico, ele entrará da mesma forma no céu. Então a gente fica preocupado com o que será do dia de amanhã, mas a palavra diz para não sermos ansiosos. E no meio da tua dificuldade, foi o que a esposa do nosso presbítero Rodolfo falou aqui. Tem tanta gente para te aplaudir quando tudo vai bem. Nosso pastor relatou aqui. Os amigos, ele te aplaudem. Mas é o inimigo que por muitas vezes te leva aos altares. Mas por quê? Porque é eles que te levam à fama. Vai falando. E a gente vai entender que nada é fácil dentro da presença de Deus. Que a nossa vida realmente são de altos e baixos. Mas para a gente viver um novo ciclo, como essa campanha de hoje, há uma necessidade de arrependimentos. Há uma necessidade de você deixar para trás. De saber aquilo que tu fazia, tu tem que deixar de fazer. Daquilo que tu achava que te cercava, que te enchia, tu tem que se esvaziar daquilo. Porque nós vamos voltar aqui a Abraão. Que se afastou da tua parentela para viver um novo ciclo que o Senhor tinha para ele, para viver uma nova promessa, ou melhor, a promessa que Deus tinha para a vida dele. Mas mesmo assim, a promessa ele estava achando que não chegaria até ele.
Ou melhor, não ele. Porque Sara faz ele tomar a atitude de deitar com a concubina. E aí a gente entende que mesmo a gente tendo todos os erros, mesmo a gente estando antecipando aquilo que não é de Deus, eu quero deixar bem claro que você antecipa o que não é de Deus, porque o que é de Deus chega na hora e no momento certo para nós. Eu venho falar para os irmãos aqui que tudo que o Senhor tem para você virá somente para você. E aqui a gente vê que o primogênito, né, o primeiro filho, dentro da Bíblia ele tinha todo o direito. Mas mais uma vez, Deus muda o quadro da história. Porque o primogênito de Abraão seria Ismael. Mas a promessa não era em Ismael. A promessa era naquela única carne que Deus tinha prometido, que era Isaac. E a gente entende que se fortalecendo a gente na presença, tudo que ficou para trás, ficou para trás. Tudo necessita da gente deixar realmente para trás. Porque muitas vezes a gente fica batendo na tecla do que está esquecido pelo Senhor. Mas a gente traz sempre as nossas lembranças. E eu creio que tudo será renovado em nome de Jesus. Tudo se fará novo em nome de Jesus. A fonte não secou, pastor. A fonte continua sendo renovada. E eu entendo que o que nós estamos plantando aqui no altar, que eu aprendi assim: tu planta na terra, mas colhe do céu. Hoje é dia de colheita, é dia do que você plantou ser colhido. Mas quem vai representar, quem vai renovar as tuas forças, vai vir do céu, que é o Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de